Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 12 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é estudo de sinal de uma função linear. Mas Rony, o que é estudo de sinal? Bora começar do começo. Sem pular passos. O que é estudo de sinal? Basicamente, estudo de sinal, eu quero saber aonde a função é positiva, aonde a função é negativa e aonde a função é zero. Aí vem a grande sacada. A função, normalmente a gente representa com f de x, ela também é a variável y. Ou seja, eu quero saber aonde o y é positivo, aonde o y é negativo e aonde o y é zero. Esse é o grande segredo. Eu quero estudar o sinal do y, não é o sinal do x. Se você quer passar em cálculo de primeira, anota aí, tá? Com letras grandes no seu caderno. F de x, que é a função, é a variável y. Já conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira. Tomaram pau em cálculo, tiveram que refazer a matéria. Por quê? Porque esqueceram isso aqui. Olha. Se você não entende que f de x é y, é impossível passar em cálculo de primeira. Tá bom? Impossível. Então vamos lá. Agora que você sabe que estudar o sinal de uma função é analisar o sinal de y, é só olhar para esse exemplo aqui. Ó. Coloquei uma função qualquer, esse gráfico aqui, que está em roxo, esse gráfico que eu chamei de f de x. Aonde que o y é positivo? É só você verificar aonde o gráfico está acima do eixo x. Esse é o macete. Se o gráfico está acima do eixo x, então é lógico que o eixo y, né, é positivo, tá vendo? É só você traçar linhas horizontais. E se o gráfico estiver abaixo do eixo x, claro que o y vai ser negativo. Entendeu? Aí vem a grande sacada. Presta atenção que isso aqui vai otimizar horas do seu estudo, tá bom? Você nem precisa do eixo y para fazer o estudo sinal da função. Olha só. Sabendo dessa dica, que é só verificar se está acima ou se está abaixo do eixo x, você consegue fazer o estudo de sinal só olhando para o gráfico, para o formato do gráfico e para as raízes, né? Raízes é onde o gráfico corta o eixo x. Aonde o gráfico estiver abaixo do eixo x, é negativo. Tá vendo que está abaixo? Se estiver acima do eixo x, é positivo. Se estiver abaixo, é negativo. Se estiver acima, é positivo. Entendeu? É bem simples, ó. Se o gráfico está abaixo, o gráfico está acima. Só tem essas duas opções. Se está abaixo, é negativo. Se está acima, é positivo. Ficou claro isso? Agora, pelo amor de Deus, você vem aqui, muita gente vem aqui nesse macete que eu passei e coloca mais aqui. Eu sei que ali é positivo, né? Porque está acima do x. Mas tem gráfico aqui em cima? Não. Então você vai pôr sinal ali, né? Você tem que acompanhar onde o gráfico está. Beleza? Ok. Então esse é um macetezinho para você fazer o estudo de sinal de uma função. Não precisa do eixo y, não precisa esboçar a função inteira, não precisa do intercepto vertical. Você precisa de duas coisas, anota aí. Você precisa do formato do gráfico e das raízes. Com esses dois tópicos, você consegue estudar o sinal de qualquer função. Mas o foco da aula de hoje vai ser na função linear, função de grau 1. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, essa matéria aqui de estudo de sinal é extremamente importante. Principalmente em derivadas. Porque é muito comum o exercício pedir para você derivar e depois estudar o sinal da derivada. Ou então pede para você fazer a derivada segunda e estudar o sinal da derivada segunda. Então, estudo de sinal de funções é um tema comum em cálculo.
O que não é estudo de sinal? Ou seja, o que os alunos mais erram nessa parte? Estou cansado de ver isso. Olha só. Muita gente pensa que é só você olhar aonde o x é positivo. Ou seja, essa parte que eu coloquei aqui em vermelho. Então, muita gente pensa que todo esse intervalo aqui, ó, a função é positiva, porque o x é positivo. E toda essa parte que eu estou colocando aqui em cinza, ela é negativa porque... Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Vou pegar uma cor verde. Pronto. Porque o x é negativo. Só que está completamente errado. Como vocês já aprenderam, né, na parte anterior, o sinal do x não tem nada a ver com o sinal da função. Pelo amor de Deus, gente, não confunda isso. Falou em estudo de sinal, de função, você não olha para o x, você olha para o y. Então isso aqui está completamente errado. Tá? De novo, se eu quero estudar o sinal da função, você tem que lembrar que a função é igual a y. Então eu quero saber aonde o y é positivo, aonde o y é negativo e aonde o y é zero. São sempre 3 informações. Positivo, negativo e zero em y. Existe também função de x. Função de x não, função de y. Né? X é igual a f de y. Só que isso aqui é mais avançado, eu não vou explicar isso nessa live não, tá? Se vocês quiserem que eu aprofunde mais em funções de y, põe aqui nos comentários. Mas quando nós temos funções de x, você vai olhar sempre para o sinal do y. Então, muito cuidado com esse erro, tá bom? Isso aqui vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Se você comete um erro desse aqui lá no cálculo, a pessoa nem considera o que você fez certo. Você vai levar 0, sem dó. Beleza? Fechou. Quais são os tipos de funções? Tem várias. Vou colocar algumas aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Existe a função constante, que é aquela função que não tem x. E aqui eu vou tentar focar nas funções de x, tá? Que é fx igual a y. Tem a função linear, que é o foco da aula de hoje. E a função linear tem vários nomes. Tem função grau 1. Tem função de primeiro grau. Também chamada de função afim. E tem outros nomes que eu não vou nem pôr aqui. Tá? Mas é muito comum. Pô, aparece lá função afim e muita gente pensa, nossa, eu nunca vou falar disso. Então cuidado com os sinônimos, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, tem que tomar cuidado com os detalhes. Função quadrática, que é a famosa função de segundo grau. Tem a função modular, que você fala a função está dentro de um módulo. Função exponencial, quando o x está no expoente. Função logarítmica, quando você tem um x dentro de um log. Tem funções trigonométricas, tem função vetorial, função matricial, tem vários tipos de funções. Aqui eu estou colocando algumas, as mais clássicas. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender as propriedades de cada tipo de função. Mas não tem como eu falar sobre todas as funções numa live só. Se você quiser que eu aprofunde em alguma outra função dessas que eu citei aqui, põe aqui nos comentários, porque nesse canal tem live todo dia. Então, se você coloca aqui nos comentários, não, queria que você fizesse uma live sobre função modular. Coloque aí que provavelmente vai ser o tema das próximas lives. Tá bom? Então, para você passar em cálculo de primeira, não esqueça disso. Tenta já chegar na matéria de cálculo conhecendo as principais funções que existem. E normalmente a gente estuda isso, né, no ensino médio. Lá, antes do cálculo, algumas faculdades têm a matéria de pré-cálculo. E o principal tópico dessa matéria é o estudo de funções. Fechou? Beleza. Por que eu estou passando essa matéria? De estudo de sinal, da função de segundo grau. Porque toda função de segundo grau, ela é uma reta. Tá bom? O gráfico dela é uma reta. E é uma reta inclinada, né? Pode ser crescente ou decrescente. Eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, a equação da reta tangente
é uma das principais aplicações de derivadas. A primeiro estuda limite, depois vai para derivadas. Em derivadas, com certeza, eu diria que, sei lá, 99% dos professores das faculdades cobram a equação da reta tangente nas derivadas. E se você não sabe função de primeiro grau, fica impossível, tá? É uma questão muito comum em provas. Tem prova de pré-cálculo, prova de derivadas também. Uma outra aplicação, estudo de crescimento de concavidade. Porque a gente tem que derivar e depois estudar o sinal da função. Aí você deriva de novo e estuda o sinal da função. Então, estudo de sinal das funções tem várias aplicações. Coloquei aqui 2 exemplos, que é o estudo de crescimento e o estudo de concavidade. Então, para você passar em cálculo de primeira, estudo de sinal é um tópico extremamente importante. Ok? Tem várias técnicas para você calcular isso. Nessa live a gente vai aprofundar em funções do primeiro grau, mas sempre tente pesquisar técnicas não convencionais para resolver. Porque tem várias técnicas, hoje em dia tem várias técnicas de estudo de sinal que são mais rápidas e mais simples do que aquelas técnicas convencionais. Enfim, quais são as maiores dificuldades do aluno? Nossa, eu tô cansado de receber essa frase aqui, ó. Não entenda a aula do professor. Por quê? Porque o professor explica rápido demais. Porque é muito complexo. O professor escreve um negócio no quadro e eu não entendo nada. Por que isso acontece, gente? Porque o professor na faculdade, ele tem um prazo. Né? Ele tem lá 1h30, 2 horas para passar o conteúdo. Tem um limite ali. Ele não pode ficar revisando tudo, passando a matéria com a maior calma possível. Né? Então tem esse problema. Tem um tempo, tem um prazo para ele passar a aula. E a matéria de cálculo é muito grande, é muita coisa para passar num curto período de tempo. Então, muito professor passa a matéria rápido. Se você perdeu lá 5 minutos, perdeu muito. E como a matéria é acumulativa, se você perde um pedaço da aula, você não entende a próxima e vira uma bola de neve, né? Então, faltar uma aula de cálculo é suicídio. Se você matar uma aula de cálculo da faculdade, você provavelmente nunca mais vai recuperar. Entendeu? Porque na próxima aula, ele não vai revisar tudo. Ele já vai assumir que você já entendeu tudo da aula passada e vai continuar a matéria. A matéria é 100% acumulativa. Outra coisa, o professor ele tem que assumir que você já sabe matemática básica, você já sabe o pré-cálculo, você já sabe que f de x é igual a y. Então ele já assume que o aluno sabe várias coisas. Senão não tem como dar aula. Né? E um outro problema também é que não é uma aula particular. Você tem ali 30, 50 alunos numa sala. Então, você tem um aluno que tem mais dificuldade, o professor não consegue dar atenção sobre ele. Né? Então, isso acontece por vários motivos. Então, o que eu recomendo? Você não entende a aula do professor? Você tem que arrumar uma forma de estudar sozinho ou sozinha. Você tem que estudar em casa. Tá? Aí, normalmente, você chega ao professor, fala que você está com dificuldade, o que eles indicam? Estuda pelo livro. Né? O livro mais indicado, que os professores mais usam, é o livro do Sturt. Só que não façam isso, tá, gente? Principalmente se você estiver começando agora. Se você pegar o livro do Sturt para estudar, vai ser pior que a aula do professor. Você não vai entender nada. Não é um livro tão didático assim. Ainda mais para quem está acostumado, né, com o ensino médio, que é tudo explicado bonitinho. O livro do Sturt, ele é mais direto, tem demonstração de fórmula, ele pula vários passos, mistura exercício simples com exercício avançado. Então, eu não recomendo estudar pelo livro do Sturt, tá bom? Cuidado. Para você estudar sozinho, olha só, vou dar algumas dicas aqui. Tenta usar a identificação de padrões. Porque se você estudar identificando padrões, você vai fixar a matéria mais rápido. Você vai otimizar os seus estudos. Então, não só faça o exercício, tenta identificar os padrões.
E para identificar padrões, não adianta você fazer qualquer lista de exercícios. Você tem que fazer exercício em lote, em blocos. Em cada bloco, você tem que pegar exercícios semelhantes, repetitivos, para você fixar a matéria. Não adianta nada você pegar um exercício de primeiro grau, depois você pega um exercício de segundo grau, depois você vai para a função modular, vira uma bagunça e você não fixa a matéria. Tá? Sempre faça em blocos. Então, essas dicas que eu te passo aí. E assim, os meus alunos, tá? Eu passo a matéria, já passo uma sequência de aula bonitinha, com uma sequência de lista personalizada para ele fazer. E cada lista já tem resolução em vídeo, com gabarito. Então, os meus alunos, eu indico o seguinte, ó, nem abre o livro, tá? Nem faz as listas do seu professor. Segue só o passo a passo que eu estou te passando aqui. Mas como eu sei que a maior parte das pessoas que estão me vendo não é aluno meu, segue essas dicas, ó. Identificação de padrões, tenta fazer sempre em blocos e com exercícios semelhantes, repetitivos. Essa é a melhor forma de você fixar a matéria e passar em cálculo de primeira. Combinado? Segundo item. Muito aluno fala isso aqui para mim. Ah, eu não consigo passar em cálculo de primeira porque eu não sei matemática básica. Sempre tive dificuldade em matemática. Eu não sei fazer porcentagem, MMC, continha com decimais. Sempre tive dificuldade nisso. Então, eu não consigo passar em cálculo de primeira. Já era para mim. Gente, matemática básica é importante? Claro que é. Claro que é. E, olha, para eu passar toda a matemática básica para vocês, eu demoraria, sei lá, no mínimo aí uns 2 semestres. Porque é muita matéria, tá? Matemática básica, nossa. Imagina, você pegar desde soma, subtração até funções algébricas, é muita coisa. Mas, qual é a grande sacada? Você não tem que saber tudo, tá bom? Essa é a grande sacada, porque eu falo isso muito com os meus alunos. O que você tem que saber em matemática básica, nossa, eu passo isso em um dia. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer você dar aula de cálculo. Não é você dominar o cálculo inteiro. É você passar em cálculo de primeira, é uma estratégia completamente diferente. Então você tem que saber um pouquinho de matemática básica que você vai usar muito para passar em cálculo de primeira. A estratégia é diferente. Então cuidado com isso. Se você ficar estudando, revisando a matemática básica toda, você não vai passar em cálculo, porque simplesmente não dá tempo de ver tudo. Tenta otimizar isso, tenta descobrir lá o que é mais importante. E isso varia muito, tá? Cada professor, cada faculdade tem um foco diferente. Então, eu não posso falar assim, ó, estuda isso, isso e isso, porque isso varia para cada aluno. Eu tenho que fazer um atendimento mais personalizado para passar essa recomendação para você. Por exemplo, você me passa o seu plano de aula, me passa algumas provas antigas, e eu consigo explicar, ó, você vai estudar isso, isso, isso e isso, acabou. O resto não precisa. Então, fica essa dica aí, ó. Você não tem que saber tudo, tá? E para com esse papo de que, eu não sei matemática básica, eu não vou conseguir passar. Pelo amor de Deus, o que você realmente precisa da matemática básica é isso aqui, ó. É só um pouquinho, tá bom? Para com essa palhaçada. Qualquer aluno consegue passar em cálculo de primeira. É por isso que eu estou fazendo essas lives aqui todo dia. Beleza? Bora continuar. O que a gente vai fazer hoje? Gente, hoje eu selecionei 5 exercícios de funções do primeiro grau. Tá bom? Todos os exercícios são funções de primeiro grau, ou seja, são funções que representam retas. E o nosso principal objetivo vai ser estudar o sinal dessas funções. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma função derivada primeira ou função derivada segunda que vai aparecer lá no cálculo. E você tem que fazer isso aqui de forma rápida. Porque às vezes no mesmo exercício lá de cálculo, né, você tem limite derivado integral, equações diferenciais, às vezes no mesmo exercício você tem que usar essa técnica mais de uma vez.
Então, eu não vou só passar o estudo de sinal para vocês. Eu vou passar uma técnica aqui para você fazer isso aqui rápido, quase de cabeça. Ok? E perceba que os exercícios são semelhantes. A gente vai resolver em bloco. É o que eu falei. Quando você pega exercícios repetitivos, semelhantes, é mais fácil de você identificar padrões. Esse é o grande segredo para você passar em cálculo de primeira. Antes de tudo, eu vou te passar alguns pré-requisitos, porque eu não sou um professor de faculdade. O meu objetivo aqui não é passar a matéria para todo mundo entender no prazo específico. Eu não estou correndo, o meu foco aqui é completamente diferente. Eu não quero ensinar cálculo para vocês. Eu quero fazer qualquer aluna passar em cálculo de primeira. Isso é diferente. Tá? Por isso, eu não vou assumir que você sabe o básico. Eu vou sempre passar um pré-requisito e aprofundar num tema específico aqui, tentando resolver exercícios em lotes, né, em blocos, para você criar essa habilidade de identificar padrões. Enfim, o foco aqui é completamente diferente. Se precisar aqui de ficar 2, 3 horas falando só sobre AX mais B, eu fico. Eu não estou com pressa. Tá bom? Então vamos lá. Pré-requisitos. O que é uma função de primeiro grau? É uma função do tipo AX mais B com A diferente de zero. O que é esse AX mais B? O A e o B representam números. Então pode ser 2x mais 10. Pode ser 3x menos 4. 2x mais 10. Pode ser menos x mais 4. Pode ser, sei lá, 3x. Não tem o B. Ou seja, o B pode ser 0. O que não pode acontecer é ter, por exemplo, só o 10, por exemplo. Se tem só o 10, você está considerando que o que multiplica o x é 0. Isso não pode acontecer. Aqui, ó, o a é diferente de 0. Então, sempre que você tem esse tipo de função, podemos dizer que é uma função do primeiro grau, função grau 1, função linear ou função afim. Tem 4 sinônimos, são muito comuns. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, conhecer a função de primeiro grau é essencial. Próximo tópico, estudo sinal da função de primeiro grau. É bem simples. A função de primeiro grau, ela só tem 2 opções. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Ela vai ser crescente se o A for positivo, decrescente se o A for negativo. Só tem 2 opções. Lembra daquela técnica? Se a função está acima, positivo. Se a função está abaixo, é negativo. Então, se o A for maior que 0, vai ser menos, depois mais. Se o A for menor que 0, aí é o contrário. Ela é mais, depois é menos. Então, é só você identificar esses 2 tipos, acabou seus problemas. O estudo de sinal está quase pronto. Esse aqui é como se fosse um rascunho do estudo de sinal. Porque se você deixar a resposta assim, seu professor vai te dar 0. Porque além, né, de fazer esse esboço, você tem que dar a resposta de formal. Você tem que escrever o estudo de sinal de uma forma formal, né? Uma forma mais técnica. Você não pode só fazer esse desenho aqui. O professor não vai aceitar isso. Então, além de saber o formato, lembra das 2 coisas que você precisa para o estudo de sinal? O formato e a raiz. O formato são 2. Ou ela cresce, ou ela decresce. Agora, o intercepto horizontal é só você identificar aonde ela corta o x. Daqui a pouco eu explico como calcula isso. Tá bom? Mas estou assumindo aqui que essas funções vão cortar o eixo x no k. E é exatamente nesse k que vai mudar de negativo a positivo. Olha só. Ela é negativa antes do k, positivo depois do k. E à direita, positiva antes do k, negativo depois do k. Então, o intercepto horizontal, né, a raiz, ela é extremamente importante. Galera, qual é o jeito formal de representar isso? Para você passar em cálculo de primeira, não basta você fazer só um resumo. Esse resumo aqui é para você pegar a velocidade. Mas você tem que saber escrever isso de um jeito mais técnico. Você vai escrever função positiva, negativa ou 0. São as 3 opções. Em todo estudo de sinal, você tem que dar as 3 informações. Positivo, negativo e 0.
Uma alternativa, em vez de escrever f de x, você pode escrever y. Tá bom? Perceba que aqui é igual. Ó. São 3 respostas. Qual que é a diferença? Olha para o desenho. Aonde que é positivo, ou seja, maior que zero? Depois do k. Então, maior do que k. Aonde que ela é igual a zero? Ela vai ser igual a zero em cima da raiz, no k. E aonde que ela é negativa? Ela é negativa antes do k. Menor do que k. Entendeu? Se você monta aquele diagrama, aquele macetezinho, é muito fácil chegar na resposta. Aqui a direita vai ser o contrário. Quando for, aonde ela é positiva? Antes do k. Então, menor do que k. Aonde que ela é igual a zero? Em cima do k. E aonde que ela é negativa, né? Onde que ela é menor que zero? Ela é negativa depois do k. Legal? Então essa é a principal diferença. Se ela for decrescente, olha que legal. Quando for maior que zero, aqui vai ser menor. Os sinais são invertidos. Ó. É menor, aqui fica maior. Isso é um macetezinho também. E quando ela for crescente, aí o sinal é o mesmo. Ó. Maior com maior, menor com menor. É só um padrãozinho que eu descobri. Mas o que é o mais importante aqui? O mais importante é você chegar nesse estudo de sinal rápido. Acha o formato, acha a raiz, monta esse desenho. A partir desse desenho, você chega na resposta técnica. Gente, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber fazer isso aqui rápido. Porque às vezes no mesmo exercício você faz isso aqui 5, 10 vezes. Em um exercício só. Então tem que saber fazer isso aqui com velocidade. Senão vai dar ruim. Bom? Continuando, tem mais alguns pré-requisitos que você tem que saber. Intercepto horizontal e intercepto vertical. Intercepto vertical, você não precisa saber, não. Tá? Vou até tirar isso aqui. Intercepto vertical. Você não precisa saber. Intercepto vertical, para estudar o sinal da função, não é importante. Tá? Eu vou falar, mas você não precisa saber. Tá? Vou aproveitar aqui que já está pronto, eu vou explicar os dois conceitos. Mas para o estudo de sinal, você tem que saber intercepto horizontal e o formato do gráfico. Intercepto vertical não precisa. Tá bom? É o seguinte. Intercepto horizontal é onde o gráfico corta o eixo x. E no eixo x, o x pode ser menos 2, o x pode ser menos 1, pode ser 2, pode ser 10. Mas o que todos esses pontos têm em comum? O y deles é sempre zero. Essa é a grande sacada. Eles estão sempre na mesma linha horizontal aqui do y. Se você imaginar uma linha horizontal, vai cortar o eixo y no zero. Ou seja, qual é a grande sacada para achar o intercepto horizontal? Y igual a zero. Anota isso aí, gente. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui vai fazer total diferença. Intercepto horizontal, substitui o y por zero. Aí você vai encontrar os valores de x. Agora, o intercepto vertical é o contrário. Porque os pontos estão no eixo y. Então, aqui pode ser, sei lá, pode ser... Deixa eu duplicar aqui para a gente ganhar tempo. Pode ser, por exemplo, o y no 10, o y no 3, aqui é menos 1 e aqui no menos 5. Vários pontos aqui em y. Só que o que eles têm em comum, como eles estão na mesma reta vertical, todos eles cortam o eixo x no zero. Então, todos esses pontos terão um x. Terão a mesma abscissa x. Para encontrar o intercepto vertical, basta você substituir o x por zero. Fechou? Então, para você passar em cálculo de primeira, intercepto horizontal e intercepto vertical são dois conceitos importantes. E o mais incrível é que substitui o y por zero para achar o intercepto horizontal, ou substituir o x por zero para achar o intercepto vertical, pode ser aplicado para qualquer função. Lembra das funções que existem? Mostrei vários tipos aqui, né? Tem a função constante, quadrática, modular, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Tem função vetorial, matricial, qualquer tipo de função. Esse conceito aqui pode ser aplicado. Tá bom? É um conceito bem geral. Então, para você passar em cálculo de primeira, cuidado com esses dois conceitos.
Beleza. O foco da aula de hoje é o estudo de sinal da função. Para fazer estudo de sinal, você precisa de duas coisas. Vou até anotar isso aqui. Estudo de sinal. Você precisa saber duas coisas. O primeiro é o intercepto horizontal. Eu gosto de chamar de IH. Você vai simplesmente substituir o y por zero. E o segundo item é saber o formato do gráfico. No caso da equação de primeiro grau, só depende do A. Né? Se o A for maior que zero, ou se o A é menor que zero. Se for maior que zero, fica assim. Se for menor que zero, fica assim. Fiz um resuminho bem rápido aí para vocês. Tá? Anote isso aí porque vale a pena. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você descobrir o que você precisa para resolver o que está pedindo. Porque se pede estudo de sinal e você fica calculando, sei lá, vértice da parábola, calcular o intercepto vertical, tem várias coisas que você pode calcular que são inúteis para fazer estudo de sinal. Tá? Essa é uma outra dica que eu posso passar para vocês. Pediu estudo de sinal, você vai focar apenas nesses dois itens. O resto, não se preocupa agora. Fechou? Combinado? Então, bora continuar. Galera, vou fazer agora com vocês 5 exercícios. Tá? 5 exemplos. Eu dividi aqui em A, B, C e D. Todos exemplos de função de primeiro grau. Então, sempre segue o formato AX mais B. E o nosso objetivo vai ser estudar o sinal dessa função. Ok? Aí a gente tem que saber dois tópicos. Intercepto horizontal e o formato do gráfico. Então, vamos começar com o intercepto horizontal? Intercepto horizontal é só substituir o y por zero. Só isso. Y igual a zero. Aí, se você não sabe que f de x é o y, já era, né? Se você tem que substituir y por zero, mas não tem y, acabou, não tem como fazer, não. Como é que você vai substituir y por zero se não tem o y? Anota aí, gente. F de x é igual a y. Isso aqui é basicão, tá? Então, aonde tem f de x ou aonde tem y, você vai escrever zero. Só isso. Aí agora, depois de substituir o y por zero, é só isolar o x. Passe o menos 2 para a direita, 2 dividido por meio vai dar 4. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x no 4. Por que essa reta é crescente? Porque o A é positivo. O A é meio. Se o A é meio, ele é positivo. Então, aqui, eu esbocei o gráfico completo, mas nem precisava. Vou até apagar. Tá? Não precisava disso tudo aqui, não. Você só precisa saber o intercepto horizontal e o intercepto vertical. O resto é completamente desnecessário. Então, você vem aqui, é mais, menos e zero. Acabou. Aonde que a função é positiva? Depois do 4. Aonde que a função é zero? Em cima do 4. Aonde que a função é negativa? Antes do 4. Acabou. Essa é a resposta. Então, para você passar em cálculo de primeira, não basta você resumir o estudo de sinal. Você tem que saber transformar ele numa resposta técnica. Tá? Fizemos aí a letra A. A letra B tem uma grande pegadinha aqui. Nessa questão, muita gente vai pensar que o A é 10, porque é o primeiro que aparece. Mas o A não é 10. O A é o número que multiplica o x. O A é o menos 2, gente. Lembra? É AX mais B. O A é o número que multiplica o x. Não é o primeiro que aparece. O que pode aparecer para vocês B mais AX. É comum. Né? Como é uma soma, a ordem que você coloca não faz diferença, não. Então, cuidado com isso. O A é o que multiplica o x. Conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira por causa dessa dúvida aqui. Tá? É um erro clássico. Então, mesma ideia. Você vai substituir o y por zero. Tá? O y é f de x.
Então vai ficar 10 menos 2x igual a 0. Passei o 10 para a direita, fica menos 10. Multiplica todo mundo por menos 1. Divide o 10 por 2, x igual a 5. Galera, eu fiz aqui um exercício mais completo, calculei o intercepto vertical, fiz o esboço do gráfico completo, mas não precisava. Vou até apagar isso aqui. Tá? Você foi lá e achou a raiz 5. Né? X igual a 5. O A é negativo. Lembra que você só precisa de duas coisas? Você precisa saber o intercepto horizontal e o formato do gráfico. É uma reta decrescente, porque o A é negativo, cortando aqui no 5. Como que eu explico? Sinal positivo, negativo e 0. Aonde é positivo? Antes do 5. Aonde é 0? Em cima do 5. E aonde ele é negativo? Depois do 5. Entendeu? Então, para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de exercício é muito importante. Porque, às vezes, se essa função aqui fosse derivada, isso aqui indica o crescimento da função. Onde a derivada primeira é positiva, a função cresce, por exemplo. Onde é negativa, ela decresce. E quando muda, né, de crescer para decrescer, a gente chama de ponto crítico. Então, para você passar em cálculo de primeira, esse exercício aqui, que é considerado um exercício básico, é extremamente importante. Tá bom? Próximo exemplo, letra C. Aqui tem uma grande pegadinha também. Você percebeu que eu estou só aumentando o nível, né? Isso aqui é uma propriedade de fração, gente. Quando você tem soma em cima, você pode separar em duas frações. Tá? Normalmente a gente faz o contrário. Se você tem subtração com o mesmo denominador, você pode escrever, né, na mesma fração. 3x menos 12 sobre 3. Porque o denominador é o mesmo. Mas quando você tem o contrário, né, quando você faz o procedimento contrário, aí muita gente esquece. Então essa é uma dica também bem importante para você passar em cálculo de primeira. Isso aqui é matemática básica, né? Fechou. Então, como é uma soma no numerador, soma ou subtração, tá? Eu posso separar em duas frações, com o mesmo numerador. Aí, olha só, 3x por 3 é x. Né? 3 corta com 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, quando você tem esse formato, não tem como achar o ax mais b. Né? Mas quando você separa, aí dá para ver que o a é 1 e o b é menos 4. Então, o que é importante para a gente? O a é 1, isso significa que a reta vai ser crescente. Agora a gente tem que saber um intercepto horizontal. E lembra, intercepto horizontal é só substituir o y por 0. Então, onde tem y, eu escrevo 0. A função agora é y igual a x menos 4. Onde tem y, eu ponho 0. Então, menos 4 passa para a direita, x igual a 4. Só isso. Eu sei que o gráfico corta o x em 4 e o a é positivo, ou seja, a reta é crescente. Eu fiz o exercício aqui mais completo, mas não precisava, tá? Você só precisa de duas coisas. A reta é crescente e ela corta no 4. Como que eu estudo o sinal? Positivo, negativo e 0. Acabou. Viu como que é rápido? Tem que ser rápido, imediato. Eu quero velocidade aqui. Aonde que a função é positiva? Depois do 4. Maior do que 4. Aonde a função é negativa? Antes do 4. E aonde que a função é igual a 0? Ela é igual a 0 em cima da raiz, ou seja, quando é exatamente 4. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você fazer esse tipo de exercício rápido. Tá? Porque, um exemplo aqui, vamos supor que isso aqui seja a derivada segunda. Qual que é a aplicação disso? Quando é positivo, conta para cima. Negativo, conta para baixo. Mudou com cavidade, a gente chama de ponto de inflexão. Então é uma das aplicações em derivadas. Tá? E normalmente você tem que fazer isso aqui várias vezes no mesmo exercício. Não despreze esse tipo de exercício aqui. Tá bom? Tenta pegar e refazer para você ganhar velocidade. Letra D. Eu tenho menos 7x mais 35. Qual que é o primeiro passo, gente? Quem é o A? O A é o número que multiplica o x. Então o A é menos 7. Acabou.
Se o y é menos 7, a função é decrescente, então vai ser algo desse tipo aqui. Agora a gente tem que saber qual é o intercepto horizontal. Intercepto horizontal, a grande sacada é substituir o y por zero. Então, onde tem y, você vai colocar zero, só isso. Passo o 35 para a direita, fica menos 35. Multiplico todo mundo por menos 1. Então, 7x igual a 35. Passo o 7 dividindo. 35 por 7 é 5. Então, pronto. O gráfico é decrescente. Corta o x em 5. Vai ser positivo e negativo. Certo? Bem simples, né? Tá vendo isso aqui, ó? Não precisa disso. Tá bom? Vou até apagar aqui. Você não precisa de esboçar a função toda. Não precisa de intercepto vertical. Agora, tem que lembrar de pôr a resposta completa, né? A resposta técnica. Aonde que a função é positiva? Antes do 5. Aonde que a função é negativa? Depois do 5. Aonde que a função é igual a zero? Em cima do 5. Em todo estudo de sinal, você tem que colocar essas três respostas. Positivo, negativo e zero. E tem uma alternativa, tá? Em vez de colocar uma linha só para o zero, você pode também pôr um maior ou igual aqui, ó. Também é aceito, tá? Aí você põe maior ou igual em cima ou embaixo. Não põe nos dois, não. Ou em cima ou embaixo. Então tem essas três opções. Você coloca o igual no menor, ou você coloca o igual no maior, ou então você deixa uma linha só para o igual. Fechou? Para você passar em cálculo de primeira, é extremamente importante você saber fazer esse tipo de exercício com velocidade. Tanto em limite, derivada, integral, série, equações diferenciais, cálculo 1, 2, 3 e 4. Você vai ter que usar isso aqui várias vezes no mesmo exercício. E, presta atenção, se você demorar, sei lá, 5 minutos, até 2, se você demorar 2 minutos para fazer um exercício desse tipo aqui, já era, você não vai passar com cálculo de primeira. Porque não vai dar tempo de você terminar a prova, tá bom? Tenta pegar a velocidade. É por isso que eu estou passando o exercício em blocos. Eu não quero que você só faça o exercício. Eu estou passando exercícios repetitivos. Essa sequência aqui é importante. Tá? São exercícios semelhantes. A gente está fazendo 5 exercícios semelhantes, repetitivos, para você identificar o padrão das coisas. São 5 exercícios diferentes, mas você pode perceber que a resolução é parecida, né? O padrão da resolução é o mesmo. Essa é a grande sacada para você otimizar os estudos. Então já fizemos aí 4 exemplos. Bora fazer o último. Letra E. Eu tenho 20 menos 100x. Não precisa de intercepto vertical. Primeiro passo, encontra o A. O A é o que multiplica o x. O A é 20, galera. O A não é 20 não, hein? Muita gente erra isso, mas quem é meu aluno que está acompanhando essa live nunca mais vai cometer esse tipo de erro, tá? O A é o que multiplica o x. O A é menos 100. E se o A é menos 100, o que significa? Significa que a função é decrescente, certo? Esse é o principal objetivo. A gente quer saber o formato do gráfico. Qual que é o segundo tópico? Intercepto horizontal. Grande sacada. É só substituir y por zero. Então, aonde tem y, ou seja, aonde tem o f de x, você vai colocar zero. 20 menos 100x igual a zero. Passo o 20 para a direita, fica menos 20. Multiplico todo mundo por menos 1. Passo 100 dividindo. 20 dividido por 100 é 0,2. Então, a raiz ou intercepto horizontal é 0,2. Você pode colocar também o 0,2 em fração, né? Por exemplo, 0,2 pode ser escrito como 1/5, pode ser escrito 2 sobre 10, pode ser escrito como 0,200. Tem infinitas formas de representar esse número decimal. Tá? Então não vem com aquela trauma. Ah, será que eu ponho em decimal? Será que eu ponho em porcentagem? Você pode escrever também, 20%. Tem infinitas formas de representar um número decimal. Você escolhe. Se não estiver falando nada no enunciado, você põe do jeito que você quiser. Tá bom? Beleza. Olha isso aqui, gente. Esse é o esboço completo do gráfico. Não precisa disso. Está pedindo simplesmente estudo sinal. Então, faça apenas o que o exercício está pedindo. Não perca tempo. Tem prazo para você entregar a prova. Beleza. O exercício não acabou. Você tem que colocar a resposta formal, né? Tá acima é positivo. Tá abaixo
é negativo. Cortou, é zero. Esse é o macete. Beleza. Aonde a função é positiva? Antes do 0,2. Menor que 0,2. Aonde a função é positiva? Depois do 0,2. Não, negativa, né? Aonde a função é negativa? Depois do 0,2. Então, maior que 0,2. E aonde ela é zero? Aonde ela é exatamente zero? Em cima do 0,2. Então, você sempre põe as três respostas. Positivo, negativo e zero. Isso aqui, gente, é um esboço do estudo sinal. Isso não é a resposta do exercício. Se você pôr a resposta assim, o professor vai te dar zero, tá? Isso aqui é só um atalho para você fazer o exercício com velocidade. Para você passar em cálculo de primeira, é importante fazer isso aqui rápido, com velocidade, tá bom? Conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque ficou aqui 5 minutos fazendo um exercício desse. Aí imagina uma prova de cálculo com, sei lá, 10 questões. Na primeira questão de cálculo, na primeira, você tem que usar essa estratégia aqui 3 vezes. Na primeira questão você gastou 15 minutos para fazer. Entendeu? Isso aqui é importante, gente. Qual é o método? Você identifica o A, identifica o intercepto horizontal, faz um esboço do estudo sinal e depois joga a resposta. 4 fases, 4 tópicos. Tá? Então é isso. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live. Essa live foi boa, a gente viu muita coisa. Foram quase aí 50 minutos. Nossa Senhora. Primeiro a gente viu o que é estudo sinal. Estudo sinal depende do sinal de Y. E Y é igual a f de x. Então se está acima do eixo x é positivo, está abaixo do eixo x é negativo, e se cortar o eixo x é zero. Para fazer estudo sinal você só precisa de 2 coisas, do formato e da raiz. Depois a gente viu o que não é, que é o que os alunos mais erram. Muita gente pensa que estudar o sinal é olhar onde o x é positivo e onde o x é negativo. Só que não. Não é no x, é sempre no y. Depois eu passei os tipos de funções que existem, né? Constante, linear, modular, exponencial, logarítmica, trigonométrica, matricial, vetorial. Tem vários tipos de funções. Mas o nosso foco de hoje foi na função linear, né? A função ax mais b. Eu passei isso porque é uma questão comum em prova, né? Estudo de crescimento, estudo de concavidade, equação da reta tangente. É muito comum cair estudo sinal de função de grau 1, a famosa função linear. Passei algumas dicas de estudo aqui, né? Para você conseguir estudar, mesmo não entendendo a aula do professor, mesmo sem saber a matemática básica, né? Hoje a gente fez 5 exercícios repetitivos, tá? Seguindo a mesma lógica de resolução, o mesmo padrão de resolução, para você ganhar velocidade. Então, tenta pegar esse modelo de questão aqui e replica isso nos seus estudos. Você quer estudar séries, você quer estudar sequência. Agora eu estou estudando integração com frações parciais. Pega exercícios repetitivos e faz em bloco, faz em sequência. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Não pega um exercício de frações parciais, depois muda para limite. Ou então pega um exercício simples, depois do nada faz um exercício complexo, faz um desafio. Não. Faz exercício repetitivo até você entender o padrão. Fechou? Então a gente fez esses 5 exemplos. Basicamente são 4 fases. Você identifica o A para achar o formato. Identifica o intercepto horizontal para achar onde o gráfico corta o eixo X. Depois você faz o esboço do sinal e depois gera a resposta formal. Nossa, a gente realmente viu muita coisa nessa live, né? Fala sério. A aula online ela rende muito. Eu tenho certeza que se a gente fizesse essa mesma aula no presencial, ia demorar o dobro. Eu ia ficar aqui no mínimo 1h30 para fazer essa aula toda. Se eu estivesse em pé, no quadro, tenho que explicar, né, tudo para mais gente. Enfim, muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Pô, 50 minutos de aula. Né? Qualquer um faz isso não. Tá? É raro um aluno que começa lá do início e chega até esse final aqui. Então, parabéns para você. Você realmente está comprometido, comprometida a passar em cálculo de primeira.
E, gente, presta atenção, tem live todo dia nesse canal. Eu estou declarando guerra com reprovação em cálculo. Eu não quero que isso aconteça mais, tá bom? Vai ter live todo dia, sempre nesse formato. Pega um tema específico e aprofunda nele. Se você teve alguma dúvida nessa live aqui, põe nos comentários. E me dá ideias sobre novos temas. Vai que você quer que eu falo sobre, sei lá, séries, limites, derivadas, integrais, pré-cálculo, qualquer dificuldade que você tiver, põe aqui nos comentários, porque eu vou te ajudar. Eu ensino qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Só toma muito cuidado, tá? Eu gosto sempre de reforçar isso aqui. Essa aula foi bem legal, a gente aprendeu muita coisa, mas ela não é suficiente para você passar em cálculo de primeira, porque tem vários outros conceitos. Por exemplo, estudo de crescimento de função, função produto quociente, domínio imagem, função de duas variáveis, que é um assunto muito comum no cálculo, a função em 3 dimensões. Né? Por exemplo, você não tem uma parábola, você tem agora um túnel. Você tem um túnel. E você vai ter que calcular derivado, integral, estudo sinal, estudo de crescimento de um túnel. Não é de uma parábola, por exemplo. Tá? Aí começa a ficar mais divertido. E olha só, tenta fazer aí, por exemplo, essas duas questões aqui. Ó, são funções de primeiro grau. Né? Funções de primeiro grau, de segundo grau. E assim, não basta só seguir o método que eu passei nessa aula. Porque agora ela tem mais de uma função de primeiro grau multiplicando e dividindo. Então aqui é uma técnica diferente. E eu não expliquei isso nessa aula por maldade. É porque realmente não dá tempo. Eu sempre gosto de pegar um assunto específico e aprofundar nele. Tá? Se você quiser que eu faça esse tipo de exercício aqui na próxima live, põe aqui nos comentários. Tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima live. Valeu!